Eu queria meditar com vocês no capítulo 37 do livro de Ezequiel, nos versículos de 1 a 14, mas eu vou ler aos pouquinhos. Eu vou começar a leitura nos versículos de 1 a 3, e depois a gente vai continuar a olhar todo esse texto que vai do versículo 1 até o verso 14. A palavra do Senhor está escrita assim no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 37, o seguinte. Vou ler na versão da NVI, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Essa pergunta que a gente leu aqui veio numa das cenas mais tétricas do Antigo Testamento. O profeta, ele recebe uma visão. Isso que está acontecendo aqui não é concreto, não é real, é uma visão profética. E o Senhor então o toma no seu espírito, e ele começa a enxergar coisas, e começa a conversar com Deus enquanto está enxergando essas coisas. Parecido com aquilo que aconteceu com o apóstolo João no livro do Apocalipse. Exatamente isso que está acontecendo. E o Senhor então o leva para um vale. Muito provavelmente esse vale foi identificado na mente do profeta, como o vale de Jezreel, ali na região da Judéia, o lugar onde aconteciam as batalhas. Quando havia uma guerra naquela região, aquele é o lugar que os exércitos se encontravam. E aí o Senhor faz uma pergunta. Ele olha para aquela cena tétrica que está ali, que era um vale cheio de pessoas mortas. Essa era a ideia, que os animais foram lá e comeram os pedaços, e arrancaram os ossos, e desconjuntaram os ossos, e os ossos agora estavam espalhados ali. E ele olha para tudo aquilo que dá a ideia de uma cena de um campo de batalha, de uma grande derrota, de morte de muita gente, e diz assim: dá para viver de novo esse monte de ossos secos? E o interessante é que está por trás dessa cena a ideia da nação. A nação de Israel era naquele momento o foco dessa mensagem. Lá no finalzinho do capítulo a gente vai ver que ele está dizendo: essa aqui é a nação de Israel. Por que ele estava falando isso? Porque Israel tinha sido derrotado numa batalha anos atrás, e a Babilônia tomou toda aquela terra e tirou o povo de Israel daquele lugar e levou como refugiados ou como prisioneiros de guerra para a Babilônia. E lá eles não falavam mais o hebraico, eles só falavam o aramaico. As cidades já tinham sido tomadas por outros povos que moravam lá. E o povo que estava lá naquela terra estava dizendo assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, acabou, não adianta. Mesmo que a gente sonhe um dia em voltar para a nossa terra, mesmo que a gente sonhe em fazer alguma coisa, não dá, já acabou, não tem futuro. Quase 70 anos já tinham se passado desde tudo isso que foi a derrota de Israel. E a grande pergunta é: ainda tem tempo para restauração? Será que existe esperança de se reconstruir tudo que foi destruído pelo pecado, pela dureza de coração?
Será que pode haver restauração diante da dor que consome o coração daquele povo, das cicatrizes que estavam dentro da alma? É interessante que nessa época eles registraram vários salmos, e alguns dos salmos dizem assim: olha, o povo dessa terra, os babilônios, pedem para a gente cantar as canções de Sião, as canções do nosso folclore, do nosso jeito. Mas quem é que consegue cantar essas canções? Nós morremos de saudade, penduramos os nossos instrumentos nas árvores e paramos de cantar. Essa é a ideia. E nessa pergunta, nesse momento que todo mundo está pensando isso, o Senhor fala com o profeta e diz assim: pode viver de novo o osso seco? Uau! Agora traz isso para a tua realidade. Quando a gente fala de restauração, a gente às vezes está passando por uma série de lutas, de problemas, de dificuldades, de angústias. Às vezes a gente sofreu perdas terríveis. Essa semana passada eu encontrei o meu dentista, né? E ele estava me dizendo: você tem que voltar lá, que eu fujo do dentista. Eu não sei se você foge, mas eu fujo, né? E ele tem que voltar lá, então eu vou voltar, né? Falou para mim: não, você também. Ela também fez uma carinha de que não quer ir no dentista, que nem eu. E eu me lembro do meu dentista. Anos passados eu fui lá e ele tinha sofrido um revés financeiro. E de repente ele estava vivendo uma angústia tão grande, porque ele tinha uma casa muito bonita, num condomínio fechado, e de repente ele perdeu muita coisa, muito dinheiro, pandemia, um monte de coisa aconteceu, e ele teve que vender a casa dele, porque não dava para manter tudo. E um dia ele estava indo para um apartamentozinho alugado, e bateram na porta da casa dele, e tinha lá uma senhora levando um bolinho, e disse: sou sua vizinha, e eu trouxe aqui um bolo. E aí virou ela e disse assim: sabe, nós estamos numa campanha aqui na igreja, 4K, amor em alta definição, e a gente tem que fazer gestos de amor. Eu vim aqui dizer: olha, Deus tem algo bom para a tua vida, e eu trouxe esse bolinho para adoçar a sua boca. E aquele homem perguntou assim: de que igreja você é? Ela disse: da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu falei: eu também. E aí começaram a chorar, e ele dizia: Senhor, qual é o sinal desse bolo? Está tudo tão ruim na minha vida, tem jeito? Quando nós nos encontramos na frente do consultório dele, ele disse assim: pastor, está vendo lá? Ele pegou o consultório dele, que era uma parte térrea, levantou um prédio, uma casa lindíssima, num bairro maravilhoso, e ele disse: tem 5 suítes lá, está quase pronta, e eu vou morar lá, porque Deus é bom. Quando a gente está vivendo um tempo difícil, como esse povo estava vivendo, a gente tem maneiras diferentes de responder a pergunta de Deus. Às vezes a gente responde do ponto de vista humano, e do ponto de vista humano a gente vai dizer assim: não dá, não tem mais jeito, o tempo da oportunidade passou e não volta mais, não tem como consertar o que já foi quebrado, porque se a gente tentar consertar, vai ficar um monte de remendo tão ruim, que não sei se vale a pena consertar. E aí humanamente a gente diz: não tem jeito. Mas existe uma outra maneira de responder essa pergunta, que eu vou chamar de maneira religiosa de responder, que eu acho que foi o que o profeta falou. Quando ele olhou para aquela cena, nem o profeta acreditava que Deus podia fazer um milagre. E ele diz assim: Deus, tu sabes.
Está entendendo? Tu sabe, Senhor, sei lá, eu acho que não, mas o Senhor é Deus, então. E aí Deus fala para o profeta uma das coisas mais preciosas: pode, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de restauração, eu sou o Deus de milagre, eu sou o Deus de cura, eu sou o Deus de construção, eu sou o Deus que preparou para cada um de nós um futuro melhor. Eu sou aquele que te ama, que tem um plano, que tem um propósito para a sua vida. E aí então, a gente vai perguntar: e agora, Deus, como é que funciona isso? E é justamente isso que eu quero perguntar para esse texto. Tá bom, Deus, como é que pode ser a restauração na minha vida? E o interessante é que Deus vai mostrar através dessa visão como Ele restaura as nossas vidas, como é que a obra de Deus faz coisas novas em nós, e cada pedacinho da visão é uma dica. Olha, presta atenção, eu estou trabalhando em você, você não está percebendo, mas eu estou agindo no meio dessas circunstâncias todas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa visão, está nos versículos 9 e 10 do texto que a gente começou a ler, e a Bíblia diz assim: a seguir ele me disse, Deus disse para o profeta: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Primeira coisa que aprendemos com esse texto é que restauração é obra que só o Espírito Santo de Deus faz. Quando eu estou quebrado, quando a minha vida está quebrada, quando a minha família está quebrada, quando os meus sonhos desfalecem, quando parece que não tem jeito, parece que tudo quanto eu fizer para restaurar machuca mais. Não é verdade isso? Já parou para pensar isso na vida, no dia a dia? Parece que machuca mais a gente e dá vontade de desistir. Mas quando Deus entra na história, Ele faz milagres, e aquilo que parecia impossível se torna uma realidade, porque Deus não faz remendo, Ele faz obras de arte. A obra de restauração é milagre de Deus. Anos passados, tinha lá na igreja um ministério de artesanato, né? E um dia eu vi aquelas senhoras lá levando um monte de vidro de carro quebrado. Sabe vidro de carro? Fica tudo moidinho assim. Então tinham baldes e baldes de vidro de carro quebrado. Foram lá num ferro velho, pegaram aquele negócio todo, trouxeram para a igreja, e eu olhei assim e falei para aquela senhora: que raio de vidro é esse que a senhora vai fazer com isso? E a senhora me disse assim: pastor, nós vamos fazer obra de arte. Eu olhei para o vidro e falei: meu Deus, de onde vai sair uma obra de arte daqui? Daí aquela senhora começou a me mostrou umas formas feitas de barro, todas desenhadas, umas pareciam umas folhas, outras pareciam outras coisas bonitas assim, e ela disse assim: olha o que a gente faz, pastor, a gente coloca esse vidro aqui, espalha. E eu falei: que obra de arte é essa, esquisita? Aí ela foi com aquele negócio para um forno de alta temperatura, colocou no forno, fechou, ligou o forno e disse: ela vai ficar 24 horas aqui, porque vai aquecer, depois vai desligar, depois tem que esfriar, porque senão a gente se queima, e a gente vai pegar, amanhã o senhor volta aqui. E eu estava curioso. Quando cheguei no dia seguinte, ela abriu o forno. Vamos abrir o forno? E abriu o forno. E aí apareceu um negócio lindíssimo. Não sei se vocês conhecem, se é comum esse termo aqui, cristal craquelado. Você já viu aquele cristal que parece todo assim, mas ele é bonito, é lindo demais, caro.
não é? Lindo demais. E ela tirou aquilo, eu olhei e falei: meu Deus, aquele monte de vidro quebrado virou isso. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele não faz remendo, Ele faz obra de arte. Eu, quando vou trabalhar na minha vida, remendo, e fica pior. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre nós, sopra sobre a nossa vida, aquilo que a gente não tinha esperança, não tinha força, não tinha alegria, algo de Deus acontece, é tremendo, e a gente vai viver graça de Deus. Por isso, a resposta que eu estou buscando, que você está buscando, eu não vou encontrar em pessoas. Às vezes até pessoas podem ser instrumentos de milagre, mas não fazemos milagre. Por mais boa intenção que eu tenha, eu não consigo, nem você. Às vezes a gente está procurando descobrir um método para fazer a coisa acontecer. Então a família tem que ser consertada, e a gente está tentando achar um método. Querido, o método tem nome: Jesus Cristo nosso Senhor, não tem outro. Quando Ele entra, milagres de Deus acontecem, coisas extraordinárias. Eu conheci um pastor, hoje ele é pastor. A história desse homem é tremenda. Esse homem era um grande empresário, ou um bom empresário na cidade de São Paulo. Ganhava dinheiro, mas começou a se envolver com crack. Crack é desgraça, droga é desgraça, liberação de drogas é desgraça. Olha, esse homem começou a se envolver com crack, e ele começou a perceber que o crack estava dominando a vida dele, ele não conseguia mais lidar com isso. Um dia, depois de uma viagem de negócio, ele chega no aeroporto de São Paulo, desce do avião e toma uma decisão: nunca mais vou voltar para casa. Eu estou magoando demais a minha mulher, estou magoando demais a minha filha, eu vou perder todos os negócios, o negócio é eu me afundar no crack. E foi, sabe morar onde? Na Cracolândia, lá de São Paulo. 7 anos esse homem ficou desaparecido, 7 anos. Nesse meio tempo, a esposa dele e a filha se convertem, começam a orar, dizendo: Senhor, mostra onde está, pelo menos mostra para a gente se está vivo ou se está morto. Por causa dos negócios da família, eles tiveram que entrar com uma ação judicial para declarar o homem morto, e ele foi declarado morto para liberar os negócios da família. Mas aquela mulher e a sua filha oravam: Senhor, mostra onde está. Não tem método, não tem pessoa que possa fazer restauração numa situação dessa. Um dia, esse homem está catando lixo na cidade de São Paulo, catando papel, e ele atravessa uma passarela no centro de São Paulo. Quando ele está atravessando a passarela, passa uma senhorinha, e aquela senhorinha passa por ele, volta e disse assim: moço, Deus tem um plano para a tua vida, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Segurou no braço dele: você tem família, Deus vai restaurar a sua casa. E ele falou: para, mulher, para com isso, não quero saber de nada. E saiu. Ele atravessa a passarela, está caminhando pela rua, quando um carro encosta. Uma pessoa que o conhecia de muito tempo, estava ele e a mulher no carro, e eles olharam assim e disseram: é fulano, é sim, é fulano. Para o carro aí, numa avenida movimentada, eles pararam o carro, e falaram: fulano, é você. E ele queria fugir, a senhora segurou no braço dele, o rapaz segurou no braço dele, disse: você não vai fugir não. Pegaram o telefone celular, ligaram para a mulher dele e para a filha. A filha e a mulher chegaram em poucos minutos ali no centro de São Paulo, e começaram a conversar com ele, e disse: você volta para casa, olha o teu estado, Deus tem um plano para a sua vida. E aí chegou a filha chorando e disse: papai, nós amamos você, mas temos orado por você todo esse tempo, e Deus nos prometeu que mostraria onde você está. Volta para casa, porque é a grande oportunidade que Deus te dá. E sabe o que aconteceu? Aquele homem voltou para casa,
foi transformado. Hoje ele é um pregador do Evangelho, pregando no Brasil inteiro, dando o seu testemunho. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus do milagre, Ele é Deus que não faz remendo, Ele faz obra de arte. Hoje Ele quer fazer uma obra de arte na tua vida, mas é só Ele que pode fazer isso. Eu não consigo, nem você consegue, nem toda a boa vontade do mundo consegue, mas o poder tremendo de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a ação do seu Espírito podem fazer coisas tremendas na nossa vida. O que Deus estava dizendo é: o governo não pode trazer de volta Israel, as nações não podem fazer, humanamente falando é impossível reaprender a língua, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, e quando o meu Espírito começa a trabalhar, ninguém detém, até osso seco ressuscita. Está entendendo? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, versículos 4 e 5, e então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, e assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Como é que funciona a obra da restauração? Só pelo Espírito. Mas como é que ela funciona? E a segunda lição que esse texto nos ensina é que restauração começa quando nós ouvimos e cremos a voz profética que nos anuncia a graça de Deus. Olha só que cena interessante. Ele diz assim: profeta, fala para osso seco que eu vou ressuscitá-los. E diz para esse osso seco, cada um se juntar ao seu osso. Lembra que eu falei que os animais tinham desconjuntado? E então ele profetiza. Você depois lê o texto lá, ele profetiza. A primeira coisa que ele vai dizer: osso seco, ouça a voz do Espírito. Quando o osso seco começa a ouvir a voz do Espírito, naquela visão, um osso se junta a outro osso. Eu fico imaginando a cena. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu fico imaginando a cena. Imagina o que o profeta viu. Olha que coisa tremenda. O fêmur está procurando a bacia dele e começa a voar. E o profeta diz: eu escutava o barulho dos ossos se juntando, como se fosse um chocalho, está lá na Bíblia, né? Batendo osso com osso, e você imagina milhares de ossos voando tudo ao mesmo tempo. Eu fico imaginando a visão de Ezequiel, eu acho que a visão que Deus dá é 3D, eu não estou falando de mim, da minha cabeça, tá? Visão 3D, então ele, opa, tem um osso passando aqui, opa, né? Assim, você já colocou aquele óculos de realidade virtual? Quem já fez isso aqui, né? É esquisito a beça, fala a verdade, né? Super esquisito. Eu botei lá, parecia que eu estava no Empire State, e eu falava: eu vou cair aqui. 3D, estava lá, e aquilo tudo acontecendo. Por quê? Porque o milagre de Deus começa quando o osso seco, que sou eu e você, quebrado, machucado, sem esperança, ouço a voz do Espírito e digo: estou aqui, Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, algo de Deus acontece na nossa vida. Agora, se eu fico bravo, invocado, bravo com Deus, bravo com todo mundo, e eu não consigo ouvir nada a não ser a minha dor, mas quando eu começo a ouvir a voz do Espírito no meu coração, coisas tremendas de Deus começam a acontecer na minha vida. E eu vim aqui dizer para você que o Deus que te ama, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem um futuro e uma esperança para você, que Ele tem um plano que você não conhece ainda,
E esse plano, não importa a idade que a gente tenha, não importa a situação em que a gente esteja, esse plano é maravilhoso de Deus, é restauração. Ele nos pega onde estamos e nos leva para o lugar que Ele preparou para nós. Mas o primeiro passo nesse processo é ouvir a voz do Senhor e crer que Ele tem algo bom para a nossa vida. E sabe o que Deus vai fazendo? Eu acho tremendo isso, porque Deus é muito bom. Ele sabe que eu teria tantas dificuldades, e você também, de caminhar no processo da restauração. E a restauração nem sempre vem de uma vez. Quando a gente vê essa profecia, vai ver que Deus vai fazer um processo. Ele manda osso juntar com osso, depois ele diz, olha, que haja carne sobre esse osso, depois tendões sobre esse osso. Aí parecia um monte de defunto morto. Eles entram aí, Espírito, levanta o exército. Porque na nossa vida a obra de Deus de restauração é um processo maravilhoso, transformador, grandioso na nossa vida. A gente começa ouvindo a voz do Espírito, e depois que ouvimos a voz do Espírito, o Senhor vai fazendo pequenos milagres, que estão confirmando, graça de Deus, misericórdia de Deus, que você não pode nem imaginar, que Ele vai fazer, e Ele faz. A gente olha e diz, acabou, não tem jeito, mas o Senhor diz assim, eu sou o Deus da história que está sendo escrita, não terminou, e Ele vai confirmando na nossa vida através de pequenos milagres. Sabe, se você quer começar a ver esses sinais de Deus, de confirmação, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a voz do Espírito Santo e crer que só o Senhor pode abençoá-lo e deixar-se moldar pelo Senhor. É o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, Deus derrama graça, e graça, e graça. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto, versículo 7 em diante, diz assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé, em um exército enorme. Transformação, restauração é um processo contínuo, crescente e interativo. Quando Deus começa uma obra de restauração, Ele tem que primeiro resolver algumas coisas que a gente traz na alma, dores, mágoas, pecados, culpas, e Ele vai trabalhando na nossa vida. Tem muita gente que não consegue ser restaurada porque não se perdoa. Sabe por que aquele homem não queria voltar para casa? Que eu contei a história? Porque ele tinha decepcionado todo mundo, seus funcionários, a empresa, a esposa, a filha. Ele não tinha coragem de voltar. Ele estava no pior lugar do mundo, lixo humano, na Cracolândia de São Paulo, mas ele não queria voltar, porque ele não se perdoava, e Deus teve que usar a palavra da filha e a palavra de Deus para entender que havia perdão para ele. Está entendendo? Às vezes a gente não vai para frente, porque a gente não se perdoa, e a gente precisa da graça dizendo, filho, vem cá. Você lembra da história do filho pródigo na Bíblia? Sabe por que ele não queria voltar para casa?
porque ele tinha um discurso para preparar, que ele não sabia como falar para o pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele não conseguia se perdoar. E às vezes a restauração começa quando Deus trabalha perdão dentro da nossa alma. Vem o perdão do céu, mas vem também a condição de nós sermos perdoados na graça de Deus. Estava caminhando na rua, quando era pastor em São Paulo, há muitos anos atrás, e encontrei uma moça que eu conheci na escola, e lá no colégio, nós tínhamos um grupo de oração, e essa moça não era de nenhuma igreja evangélica, mas era muito temente a Deus, participava dos encontros de oração, lia a Bíblia, e aí encontrei depois de muitos anos, e falei para ela assim: e aí, como é que você está, querida? Como é que está você e Deus? E aquela moça começou a chorar, e eu disse para ela assim: o que está acontecendo? Ela disse: eu não consigo falar. Então eu falei: posso marcar com você? Sou pastor aqui dessa igreja, aqui pertinho daqui, você pode vir amanhã para a gente conversar? Ela falou: vou. No outro dia ela chegou e disse assim: Pascoal, quando você me perguntou como eu e Deus estávamos, eu tinha acabado de sair de uma clínica de aborto e cometido o meu 4º aborto. E eu pensei: não tem jeito. E quando você me perguntou aquilo, foi uma facada. E eu virei para ela assim: você acha que foi coincidência eu te encontrar no meio da rua? Bem nessa hora. Porque o Deus que te ama está dizendo: tem jeito para você. E daquelas coisas que Deus fala com a gente fala, né? Naquela hora, num ímpeto, eu disse para ela assim: tem mais, você vai voltar para Jesus, e Jesus vai abençoar a tua vida, eu vou fazer o seu casamento e vou apresentar os seus filhos, e para cada um desses abortos eu vou apresentar um filho novo. Ela deu risada e falou: não dá certo. Meus irmãos, eu tive o privilégio de fazer o casamento daquela moça e apresentar cada um dos filhos dela, porque Deus é o nosso Deus de restauração e de milagre. Ele é o Todo-Poderoso. Como é que começa? Ouvindo a voz e dando o primeiro passo, num progresso constante e crescente. Tem muita gente que imagina que a gente vai fazer uma oração. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso, não estou dizendo que eu não creio que Deus pode, mas na maioria das vezes não é assim. Você vai fazer uma oração e pronto, amanhã está tudo resolvido na sua vida, mas não é assim que funciona. Você não está preparado para tudo. Se Ele resolver tudo imediatamente, você não está preparado, você vai fazer a besteira outra vez. E aí Deus tem que pegar você e dizer: filho, vem aqui, eu vou te levar lá, mas eu vou ter que consertar isso, mais aquilo, e aí você vai andando com o Senhor, primeiro osso com osso, carne que cobre, tendão, está entendendo? E aí quando parece que está tudo organizadinho, dá aquela sensação: e agora, Senhor? Está organizado, mas ainda não preencheu tudo. Ele diz: agora eu vou derramar o meu Espírito, e coisas tremendas de Deus vão acontecendo. Ele estava dando sinais crescentes e contínuos, na medida que você vai ouvindo a voz dele e vai caminhando com ele, e ele depois diz: recebe toda a bênção, e você nem imagina como vai ser, de que jeito vai ser. E se você tentasse imaginar, nunca ia descobrir, porque Deus é criativo demais. E aí, qual é o próximo passo? O último passo, versículos 11 a 14, diz assim: e então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados.
Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, e porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor. E aqui tem uma lição tremenda. Quando eu olho para a história, eu vejo assim: o que Deus fez? Babilônia era o país bélico mais poderoso do mundo naquela época. Para Deus cumprir essa promessa, Ele levanta um outro país, uma associação de duas grandes potências bélicas, a Pérsia e a Média. As duas se unem para enfrentar a Babilônia e derrotam a Babilônia. Enquanto Deus estava profetizando, Ele estava trabalhando na política mundial, Ele estava trabalhando na economia, Ele estava trabalhando em coisas tremendas, porque Deus é tremendo. Eu me lembro da época que a gente decidiu lá na construção do templo, a fazer o telhado do templo de cobre. E é caríssimo fazer telhado de cobre. E eu estava dizendo: Senhor, esse negócio de telhado de cobre, como é que nós vamos fazer? E eu comecei a orar, eu falei: Deus, está muito caro o cobre, tenha misericórdia, eu não sei como fazer, eu não sei se eu peço para baixar o cobre, ou se o Senhor me dá o dinheiro para comprar o cobre, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas eu preciso de um milagre. Naquela semana saiu uma notícia: as commodities de cobre baixaram ao menor nível dos últimos 20 anos. Falei: compra todo o cobre, Deus está dando sinal. Eu não tinha um tostão, mas já comprei, tá? Por quê? Porque Deus faz milagres, Deus trabalha em potências, Deus trabalha em situações que a gente não tem ideia, é o Deus Todo-Poderoso. Agora, a grande pergunta e a grande lição final aqui é essa: para quê? Para quê? E se a gente não entender o para quê, a gente perde a bênção. O Senhor vai dizer: olha, eu vou fazer esse milagre na tua vida, para que todas as pessoas da terra saibam que é um Deus Todo-Poderoso agindo hoje, e você vai se tornar uma carta aberta minha para o mundo, da minha misericórdia e da minha graça. Está entendendo? E aí, se eu entendo o propósito, eu vou continuar na bênção. Ele não fica só na restauração, mas Ele nos conduz por um caminho novo por toda a vida. Israel tinha que ser curado de uma doença. A doença de Israel que o levou àquela situação chamava-se idolatria. Eles adoravam a Deus, mas oravam para aquele outro Deus daquele outro povo, oravam para aquele outro, faziam aliança com o outro, cheio de crendices, cheio de coisas. E o Senhor falou: vocês não entenderam nada. Quando eles voltam da Babilônia, nunca mais Israel se tornou idólatra, porque eles foram curados da doença que os havia consumido, e para a glória de Deus eles começaram a viver. Quando Deus faz uma obra de restauração, Ele não tem só um plano e um propósito exclusivamente para você, Ele quer transformar você numa bênção nessa terra, porque onde você passa, você deixa esperança, por onde você passa, você deixa um testemunho, por onde você passa, você deixa um sentimento na alma, é o sentimento de que Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Eu vim aqui hoje dizer para você que Deus quer fazer algo novo na tua vida. Às vezes, quando a gente está num culto, a gente fica pensando: que bom se o Joãozinho estivesse aqui, que bênção seria para ele. Mas o Joãozinho não está aqui, Deus trouxe você, Ele quer falar com você.
O que é que o Espírito Santo está falando com você? Qual é a palavra de Deus? Ouça a palavra, que esse é o primeiro passo, e creia nessa palavra. Às vezes Deus, num culto desse, dá promessas para a gente ouve e diz: olha, Deus falou comigo hoje. Eu creio que Deus fala hoje, Ele falou comigo hoje, eu vou tomar posse dessa promessa. Esse é o primeiro passo. Aí o Senhor vai continuar falando e dizendo: olha, você quer continuar na bênção? Então caminhe o próximo passo comigo, eu vou mexer nisso. E aí chega na hora que a gente tem que ter coragem de dizer: pode mexer, Senhor, pode mexer. Está entendendo? Se você não deixar Ele mexer, você vai ficar no primeiro passo. Os ossos iam se juntar, lembra que eles estavam voando, mas não tinham exército. E se você para no segundo passo, também não funciona. Melhorou, mas não é a obra que Deus tem para você. E eu conheço gente que já deu o primeiro passo, que deu o segundo, mas não deixou Deus terminar a obra. Fica segurando uma coisa e outra, diz: Senhor, só pode mexer em tudo, mas aqui não. Por favor, Deus tem algo tão bom para fazer na tua vida, deixa Ele fazer. Então hoje é dia de fé, é dia de resposta. Eu creio que Deus vai fazer milagres aqui hoje, não como um passe de mágica. Lembra que eu já expliquei para você? É um processo crescente e interativo. Mas você quer entrar nesse processo do milagre de Deus? Talvez você precise apresentar para Deus coisas da sua história que ninguém sabe, e você não sabe lidar com elas. Às vezes a gente carrega pesos na alma, anos e anos a fio, que precisam ser curados, e a gente não tem coragem, porque são os segredos. E o Senhor está dizendo: filha, filho, você acha que tem segredo para mim? Deixa eu tratar o teu coração, deixa eu tratar a tua alma, deixa eu te dar um futuro melhor, deixa eu te dar aqui uma vida plena e abençoada, e a eternidade comigo. É assim que funciona no reino de Deus, e a gente vai caminhando por fé. Talvez você esteja olhando dizendo assim: mas eu já sofri tanto. Eu quero confessar que eu já disse isso para Deus algumas vezes da minha vida. Algumas vezes eu estou falando como pastor, tenho que confessar meus pecados. Algumas vezes eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu estou cansado. Já fez isso? Eu já fiz. E o Senhor falou assim: entrega, que eu cuido de você, eu cuido. Algumas vezes parecia difícil demais entregar, doído demais, porque a gente acha que quando a gente entrega, Deus toma da gente coisas que são preciosas. Mas eu me lembro de um dia que Deus falou para o meu coração: pode entregar, que eu vou guardar no meu cofre, para o teu bem, eu vou cuidar, melhor do que você cuida. Quantas vezes Deus já fez isso? Então, se hoje Deus estiver falando com o seu coração, eu quero orar por você, uma oração de fé, de quem está ouvindo a voz do Espírito, uma oração de quem crê que Deus pode fazer coisas extraordinárias, e de alguém que quer entrar num processo, não para remendos, mas para milagres. Milagres que fazem obras de arte de Deus na nossa vida. E eu vou convidar daqui a pouquinho, eu gosto de falar tudo bem claro, eu olho no olho e falo. Eu não gosto nada meio enrolado. Quando começa a falar, faz isso, faz aquilo, eu fico nervoso. O que é que ele quer? Onde ele vai chegar? Então eu vou dizer logo para você: se Deus está falando ao seu coração e Ele quer fazer algo novo na tua vida, eu vou convidar você daqui a pouquinho para vir aqui na frente para a gente orar.
E eu sempre repito isso. Por que eu chamo para vir aqui na frente? Não é porque esse lugar é mais santo, mais poderoso, que a mão do pastor pode isso. Não, eu sou de carne e osso que nem você. Mas eu creio no poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou orar por isso. E eu creio que Ele vai ouvir essa oração. Porque não é importante quem ora, o importante é quem ouve. E quem vai ouvir a oração é o Deus Todo-Poderoso, vai fazer coisas tremendas. E se você não está disposto a, num templo, num momento de oração, fazer as coisas do jeito de Deus, não se engane, quando você sair por aquela porta, você vai continuar fazendo tudo do teu jeito, só que o teu jeito chegou até onde você está, não vai mudar nada. Agora, se você deixar Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer milagres, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, nessa noite eu quero convidar pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Você está ouvindo a voz do Espírito? Eu não estou perguntando se você é crente, se você não é crente, se você frequenta a igreja, se você foi batizado, não estou nem aí com isso. O que eu quero saber é se você está ouvindo a voz do Espírito e Deus quer fazer alguma coisa na tua vida hoje. Está entendendo? E você está disposto a dar passo de fé segundo a vontade de Deus? Você vai se entregar para Ele poder tocar isso para frente? Ou vai continuar lá no teu valezinho de ossos secos? Então, se hoje o Senhor está falando com você, vai saindo do teu lugar agora e vem para cá, eu quero orar por você. Se tiver uma família que está vivendo essa batalha de restauração, vem para cá em nome de Jesus, nesse tempo de oração. Se você está lá em cima na galeria, e o Espírito Santo de Deus falou, que essas escadas não impeçam você de ouvir a voz do Espírito, vai saindo aí, vem para cá, em nome de Jesus, eu quero orar por você.